Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Importante pensarmos nessa questão do verdadeiro espírita. É aquele que coloca o Evangelho do Cristo acima de todas as suas dificuldades, como um livro de cabeceira, e as instruções dos amigos espirituais que sempre nos acercam, nos intuem quando nós nos conectamos a eles, melhor dizendo. O espírita, como diz a doutrina, são os trabalhadores da última hora, porém os últimos serão os primeiros. E na prática da doutrina é nosso dever trabalharmos com humildade assiduamente, porque todos os dias nós temos que nos colocar no aprimoramento dos estudos, do conhecimento, dos livros, da codificação, estudar sempre sem escravizar-se, porque não vamos ter a presunção de numa encarnação aprender tudo saber, mas temos as nossas potencialidades a trabalhar, e com a humildade, com a boa vontade, nós vamos, através de degraus, através da nossa ação, da nossa vontade, vamos potencializando com espontaneidade o trabalho que nos compete, com muita alegria e agindo sem exigir demais de si mesmo, com paciência, porque nem tudo é nos dado a saber, a compreender. Temos traçado na nossa encarnação as nossas dificuldades, os nossos desafios inerentes à conduta familiar, à questão de emprego, à questão de saúde física. Temos que ser caridosos conosco. Caridade e ação também começa conosco. Mas no exercício da nossa própria fé, nós vamos buscando no Evangelho de Jesus, como espíritas que somos, cristãos, potencializar os nossos acertos e não somatizar os nossos erros e as nossas dificuldades. Sabemos que temos, todos nós temos, mas agregados à causa, vamos uns ajudando aos outros. Dentro da casa espírita, vamos aprendendo uns com os outros, com um grande grupo de amor, e Jesus como nosso chefe maior. A espiritualidade que nos cerca dentro da casa espírita também, através deste efeito de amor, como diz esse livro Bem-aventurados os Simples, de Chico Xavier, através de Emmanuel, vem nos exemplificar na história de um amigo espírita muito interessado nas obras de caridade, sempre efetivamente trabalhando, porém sempre a questionar as dificuldades que ele teria encontrado na casa espírita que trabalhava, devido aos trabalhadores não serem como ele gostaria que fosse, devido à secura das pessoas, devido à ingratidão de outros, devido à falta de amparo de outros, devido à falta de empatia com outros, enfim. Visualizava ele inúmeros defeitos nos trabalhadores ao seu derredor. E um dia, um amigo dele, percebendo a sua lamentação, a sua lamúria excessiva, chamou à rua e deu a ele um osso e pediu para que ele alimentasse um cão que estava de passagem. E ele, então, meio contrariado, sem entender direito aquela ação, pegou o osso da mão do amigo, trabalhador espírita, e jogou com desdém no meio do asfalto para aquele cão, que chegou, se aproximou do osso, olhou para ele, apesar de faminto, cheirou o osso e saiu de lado, agindo com desprezo. E esse trabalhador que o incentivava na lição, pegou o mesmo osso, chamou o cão com mansuetude, com carinho,
com palavras doces, com afago, e pegou o mesmo osso e agachou-se e deu com muita solidariedade, com muito carinho na boca do cão, com muito amor. E o cão, percebendo então aquela intenção, aquela real intenção, abanou o rabo, sacudiu as orelhas, como os animais graciosamente fazem, naquela alegria quando não se encontram. Deixou então que o trabalhador afagasse o seu pelo e se alimentou do osso. E começou assim aquela amizade com aquele trabalhador que deixou o cão até lamber as suas mãos como um gesto de agradecimento. Então, o trabalhador que estava tentando passar a mensagem para aquele trabalhador amargo com as relações que tinha nos comportamentos dos outros, disse assim: tá vendo, a relação que eu tive para com ele foi justamente uma relação de boa vontade, uma relação de amor. É preciso saber ajudar, mas importante também é saber como se ajuda. Então, o espírita, ele tem os seus compromissos, vai encontrar sim as pedras no caminho, os afetos, a parceria, vamos dizer assim, amigável, tanto espiritual, como também vai encontrar a parceria contraditória, que não é tão parceria, vai encontrar na casa espírita e na causa espírita também os desafetos, aqueles que são uma pedra no nosso caminho, mas continuemos fazendo o nosso trabalho, sim, com a nossa boa vontade, com amor, assim como o nosso Mestre Jesus nos estimula, nos inspira, porque se Jesus fosse contabilizar todos aqueles que atiraram pedras, imagine só, e mesmo nós, ainda distantes do Evangelho do Cristo, por vezes não tiramos pedras, mas também nos afastamos dos ensinamentos dele. Quando o renegamos dentro do nosso coração, quando damos mais valor às coisas da matéria, ao nosso individualismo, ao nosso orgulho, ou ao nosso tolo egoísmo. Então, que acima de tudo, que saibamos fazer o bem, sem ostentar reconhecimento, somente como trabalhadores, eliminando assim as nossas mazelas, as mazelas do nosso espírito. Não vamos esquecer que nós somos espíritos imortais. E muito importante nós olharmos primeiro os nossos defeitos, antes de olharmos os defeitos dos outros, porque quando estamos apontando o defeito do nosso companheiro, 3 dedos estão apontados para nós, não vamos esquecer desse detalhe. E por vezes dentro da casa espírita nós vamos encontrar sim as divergências, as diferenças, mas não vamos esquecer que o nosso trabalho primeiro é com Deus, depois com Jesus, depois com nós mesmos, olhando assim, deixar de olhar, melhor dizendo, esses impulsos infantis que às vezes nos afastam da nossa tarefa, do nosso dever, do nosso compromisso, da nossa tarefa mediúnica, que é auxiliar tantos os encarnados, aqueles que são as nossas pedras, e também os amigos desencarnados que também vêm às vezes nos tentar. Então, através da oração, através da vigilância, procuremos nos adequar, porque as flores são lindas, mas elas têm espinhos. Nós não somos perfeitos. Também podemos ser a pedra no sapato para os nossos irmãos, para os nossos companheiros. Então, que sejamos mais simples, bem-aventurados, o simples, para podermos, numa ação de fraternidade, trabalhar com todos aqueles que nos cercam. É o grande desafio. É o grande desafio que começa, inclusive, dentro do seio familiar. Dentro do seio familiar nós encontramos muitos dos nossos desafetos. Imagine, né? Quem dera na casa espírita, né? Onde se vê o comprometimento das pessoas, porque deixam o ego sobressair a fé, a boa vontade, o exercício do bem. Isso é muito importante. O recurso
principal e primordial é a nossa oração, é o nosso pensamento, nosso orar e vigiar, colocando assim no caminho de equilíbrio, trabalhando com Jesus dentro da casa espírita, em qualquer casa que nós estejamos sempre de coração aberto, de mente aberta e compreendendo que vamos encontrar os desafios. Jesus nos abençoe, nos guarde, nos prepare. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até a próxima.